Elizabeth Amália Eugênia, a conhecida Imperatriz Cici, nasceu no dia 24 de dezembro de 1837 em Munique, Baviera. Cici era a segunda filha do duque Maximiliano José da Baviera e da princesa Ludovica da Baviera, filha do rei Maximiliano I José da Baviera. Cici e seus irmãos cresceram em um ambiente saudável e despreocupado, longe dos protocolos da corte, em que praticavam atividades ao ar livre, como equitação e caminhadas. O pai de Cici vivia uma vida boêmia, passando muitos dias longe de casa. Já sua mãe ficava em casa e cuidava pessoalmente da educação dos filhos. No ano de 1853, a arquiduquesa Sofia da Baviera estava à procura de uma noiva para o seu filho, o imperador Francisco José I da Áustria. Contudo, Sofia não queria qualquer moça nobre para casar com seu filho. Ela preferia ter uma sobrinha como nora em vez de uma estranha. Sofia queria que Helena, a filha mais velha de sua irmã Ludovica da Baviera, se casasse com Francisco José. Sofia queria Helena por ter gostado do jeito recatado e educado de Helena, sendo a melhor candidata para se tornar a imperatriz da Áustria. As duas irmãs organizaram um encontro para os jovens se encontrarem e assim oficializar o noivado. Ludovica e Helena foram convidadas para comemorar o aniversário do imperador, mas de última hora Ludovica decidiu levar também sua filha Cici. Ludovica e suas filhas conseguiram chegar ao hotel onde se encontrava a família imperial, mas suas bagagens não chegaram a tempo. A arquiduquesa Sofia ajudou sua irmã e suas sobrinhas a se prepararem antes de encontrar o imperador. Chegou o momento de conhecer o imperador. Helena estava vestida lindamente, mas quem roubou o coração do rapaz foi a irmã mais nova, a Cici. Francisco José não parava de olhar para Cici e a escolheu para ser sua esposa. A arquiduquesa Sofia tentou argumentar com seu filho, dizendo que Helena era a melhor escolha, pois ela teria concluído sua formação, além de ser séria e comprometida com o dever, qualidades necessárias em uma imperatriz. Já Cici era muito jovem e nem tinha recebido uma educação tão esmerada quanto da sua irmã. Contudo, Francisco José nem quis conversa. Pela primeira vez, ele contrariou as ordens de sua mãe. Ele apenas informou que se ele não pudesse ter Cici, não se casaria. Olá, meus queridos companheiros apaixonados por história. Uma paradinha rápida aqui para pedir o seu like e também pedir para que você se inscreva no canal. Desde já agradeço muito pela sua companhia e se você puder também, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos voltar aqui para o vídeo. A arquiduquesa Sofia tinha bastante influência sobre o imperador, por sua postura autoritária. O jovem rapaz seguia à risca as ordens de sua mãe, menos na escolha de sua noiva. Sem saída, Sofia aceitou a decisão de seu filho, mas ela não estava disposta a facilitar a vida da futura imperatriz. 5 dias depois, o noivado foi oficialmente anunciado. O casamento foi realizado 8 meses depois em Viena, no dia 24 de abril de 1854, na igreja de Santo Agostinho. Cici, antes de se casar, vivia uma vida saudável, informal e tranquila com sua família, e de repente, após o seu casamento, ela se deparou com a sufocante formalidade da corte austríaca. Cici teve muita dificuldade em se adaptar aos rígidos protocolos e à etiqueta restrita. No início de seu casamento, Cici ficou grávida, mas nem isso aliviava a pressão em cima da imperatriz. Como sabemos, era esperado que a esposa de um monarca gerasse o maior número de descendentes para assegurar a dinastia no trono. Então Cici era muito pressionada por sua tia-sogra, a arquiduquesa Sofia. No ano de 1855, a imperatriz deu à luz sua primeira filha. A arquiduquesa Sofia, sem consultar os pais da criança, nomeou a pequena princesa de Sofia e teria tirado a menina dos braços da mãe e a levou para um quarto próximo aos seus aposentos. Sofia achava que Cici, por ser muito jovem, não saberia cuidar de sua filha, além de que ela deveria se recuperar logo para gerar um herdeiro do sexo masculino
para suceder Francisco José. Pouco tempo depois, a imperatriz engravidou novamente. Todos esperavam que dessa vez viesse o tão sonhado herdeiro do trono. No ano de 1856, a imperatriz deu à luz novamente a uma linda menina chamada Gisela. Novamente, a sogra de Cici retirou o bebê dos braços da mãe. Cici tentou relutar, mas sem o apoio do seu marido, os pedidos da imperatriz não eram ouvidos. A imperatriz só poderia ver suas filhas nos dias e horários marcados pela sogra. O fato de Cici não ter gerado um herdeiro masculino tornava a imperatriz cada vez mais indesejada na corte. Certa vez, ela encontrou um panfleto em sua mesa que estava escrito: "O destino natural de uma rainha é dar um herdeiro ao trono. Se a rainha tiver a sorte de fornecer ao Estado um príncipe herdeiro, este deve ser o fim de sua ambição. Ela não deve, de forma alguma, se intrometer no governo de um império, cujo cuidado não é tarefa das mulheres. Se a rainha não tiver filhos, ela é apenas uma estrangeira no Estado, e uma estrangeira muito perigosa também, pois como ela nunca pode esperar ser vista com bons olhos aqui, e deve sempre esperar ser enviada de volta de onde veio, ela sempre buscará ganhar o rei por outros meios que não são os naturais. Ela lutará por posição e poder por meio da intriga e da semeadura da discórdia, para o mal do rei, da nação e do império." No ano de 1857, Cici e o imperador tiveram que viajar para a Hungria. A imperatriz decidiu levar suas duas filhas, a contragosto de sua sogra, a arquiduquesa Sofia. Contudo, a imperatriz estava decidida em levar as crianças, e conseguiu, mas essa viagem iria marcá-la pelo resto de sua vida. Durante a viagem, as duas filhas de Cici ficaram doentes. Gisela conseguiu se recuperar rapidamente, mas a pequena Sofia foi ficando cada vez mais fraca, e no dia 29 de maio de 1857, a criança faleceu nos braços de sua mãe. Os imperadores tiveram que retornar rapidamente à corte para organizar o funeral da pequena princesa. Após a morte de sua filha, a imperatriz, que já tinha crises de melancolia por causa da vida sufocante na corte, entrou em períodos de profunda depressão que assombrariam pelo resto de sua vida. Após a trágica morte de sua filha, a imperatriz acreditou que sua sogra estava certa, que ela era uma mãe irresponsável. Então ela deixou aos cuidados da arquiduquesa Sofia sua filha Gisela. A tristeza que Cici sentia foi tanta que ela se afastou de Gisela e o relacionamento de mãe e filha nunca se recuperou. A tristeza de Cici era tão profunda que ela nem se alegrou quando deu à luz seu terceiro filho, no dia 21 de agosto de 1858, o tão aguardado herdeiro do trono. A criança recebeu o nome de Rodolfo e, sem relutância, a imperatriz entregou seu filho à sua sogra. A imperatriz Cici é conhecida pela extrema obsessão por almejar a beleza perfeita. Ela era uma mulher esguia, com 1,72 de altura, e mesmo engravidando 4 vezes, ela manteve seu peso em aproximadamente 45 a 50 quilos pelo resto de sua vida. Seus métodos estéticos envolviam jejum, exercícios, dietas e receitas de beleza inventadas por ela mesma. Cici se alimentava com poucas porções. Às vezes ela comia somente meia dúzia de laranjas o dia inteiro, ou comia uma sopa rala feita com suco de bifes espremidos, ou se alimentava de leite e ovos. E quando ela abusava de doces, ou seu peso passava dos 50 quilos, ela realizava jejuns extremos que podiam durar o dia inteiro ou até mesmo mais tempo. A imperatriz acreditava que choques térmicos ajudavam a perder peso e tomava banhos em vapor, mergulhando em seguida numa banheira gelada com água a 7 graus. Em decorrência de seus métodos estéticos, por volta de 1895, Cici foi diagnosticada com desnutrição e tuberculose.
Para ajudar a manter o seu peso, Cici realizava muitos exercícios físicos, como ginástica, equitação e caminhada. Ela mandou instalar equipamentos de ginástica em seu quarto e treinava exaustivamente até cair. Isso sem falar nos espartilhos extremamente apertados que ela usava e que demoravam 1 hora para vesti-los. Seus espartilhos eram tão apertados que inúmeras vezes ela passava mal e suas damas de companhia os abria para que ela pudesse respirar. Cici cuidava muito de seus cabelos, que eram extremamente longos. Quando os penteava, os fios que caíam eram postos em uma bandeja de prata para que a imperatriz inspecionasse. O cabelo de Cici era lavado 1 vez a cada 2 semanas com uma combinação de ovos e conhaque. Todas suas obrigações eram canceladas naquele dia. A imperatriz não estava só preocupada com a sua aparência, ela também se dedicava aos estudos. Durante a realização de seus tratamentos de beleza, ela aproveitava para estudar e aprender diferentes idiomas, como inglês, francês, grego e até húngaro. Os exageros de Cici irritavam sua sogra, pois a arquiduquesa Sofia esperava que sua nora fosse uma mulher submissa, que só gerasse muitos herdeiros para assegurar o trono e se dedicasse às suas obrigações como imperatriz. O imperador Francisco José era muito apaixonado por Cici, mas ela não correspondia totalmente aos seus sentimentos, pois a imperatriz estava cada vez mais sufocada pela rigidez da vida na corte e por ter que acompanhar o imperador em eventos oficiais, algo que ela detestava. O casal era distante, o imperador não compartilhava com sua esposa os assuntos políticos do império. Sem falar da influência da arquiduquesa Sofia, que gerava muitas discussões entre o casal. Algo em comum que certamente unia o casal era a paixão por cavalos e equitação. Em 1860, Cici teria adquirido uma forte anemia e frequentes acessos de tosse, provavelmente em decorrência de suas dietas e dos exercícios físicos exaustivos que ela realizava. O médico da corte recomendou que a imperatriz passasse uma estadia na Ilha da Madeira para a restituição de sua saúde. A imperatriz conseguiu restituir sua saúde e melhorou consideravelmente de sua melancolia, mas ao retornar para Viena e para a sufocante corte, Cici teve novamente os acessos de tosse e febre alta. Dessa vez, o estado de saúde da imperatriz ficou muito crítico, pois ela se recusava a comer e dormia pouco. Novamente, o médico recomendou que a imperatriz viajasse e indicou a ilha de Corfu. Durante a viagem, Cici já aparentava sinais de melhora. Seu estado de saúde sempre melhorava quando ela se afastava da corte e de suas obrigações como imperatriz. Na corte, espalhava-se boatos que a imperatriz não estava doente coisa nenhuma. Essas viagens eram somente para não cumprir suas obrigações. Esses boatos aumentavam com a ausência da imperatriz ao lado do imperador em eventos oficiais. Francisco José teria traído Cici inúmeras vezes, com mulheres da corte e atrizes. Ao saber das traições do marido, a imperatriz ficou muito magoada. Por mais que a infidelidade fosse algo que acontecia com frequência naquela época, Cici não tolerava tal prática, causando ainda mais distanciamento entre o casal. Ao retornar à corte, Cici estava mais madura e confiante, não era mais aquela jovem submissa.
Ela percebeu que era uma mulher muito bonita e que não iria mais aceitar as ordens e nem os insultos de sua sogra. Ao ver seu pequeno filho Rodolfo, de 6 anos, recebendo uma educação militar severa, decidiu enfrentar seu marido e sua sogra. Cici disse ao marido que, se não mudasse a educação de seu filho, ela iria embora de Viena e o deixaria para sempre. Com medo que sua esposa fosse embora, o imperador permitiu que Cici se tornasse responsável pela educação do pequeno Rodolfo. Cici engravidou pela 4ª vez e em 1868 nasceu uma menina chamada Maria Valéria, sendo apelidada de criança húngara, pois a criança tinha nascido em Budapeste. Dessa vez, Cici estava mais madura e decidida, não entregou sua pequena filha à sua sogra e decidiu cuidar pessoalmente da menina. A sogra de Cici não se opôs à decisão da imperatriz de cuidar de Maria Valéria, pois a arquiduquesa Sofia estava sofrendo de uma forte depressão após a morte de seu filho, Maximiliano. Depois ela faleceu no ano de 1872. Em 1889, aconteceu uma tragédia que abalou a família imperial. O príncipe Rodolfo foi encontrado morto ao lado de sua jovem amante, a baronesa Mary Wertzerat, no que se suspeitou ser um assassinato-suicídio da parte de Rodolfo. A imperatriz Cici nunca se recuperou da morte de seu filho, tornando-se ainda mais depressiva. Nos últimos anos de vida da imperatriz, ela e seu esposo se tornaram mais próximos. Entretanto, o relacionamento dos dois se tornou uma amizade calorosa. Cici até apoiava o relacionamento de seu esposo com outras mulheres, pois assim ela não ficava com remorso de deixá-lo sozinho enquanto ela viajava. No dia 10 de setembro de 1898, enquanto Cici estava numa viagem em Genebra, na Suíça, foi vítima de um atentado. A imperatriz estava na companhia de sua dama de companhia que caminhavam a pé para pegar um barco. Elas estavam caminhando pelo calçadão quando um anarquista italiano de 25 anos se aproximou delas, tentando espionar por debaixo da sombrinha da imperatriz para ver o seu rosto. Segundo a dama de companhia, quando o sino do barco anunciava sua partida, o jovem pareceu tropeçar e fez um movimento com a mão como se quisesse manter o equilíbrio. Nesse momento, ele apunhalou Cici com uma lima de agulha que ele inseriu em um cabo de madeira. Após ser golpeada, a imperatriz caiu. Um cocheiro ajudou Cici a se levantar. Ela agradeceu e disse que estava bem. Logo em seguida, chamou sua dama de companhia para continuar sua caminhada para embarcar no barco. Quando as duas mulheres chegaram no barco, a imperatriz então perdeu a consciência. A dama de companhia abriu o vestido de Cici, afrouxando seu espartilho para que ela pudesse respirar. Cici recobrou a consciência aos poucos e a dama de companhia perguntou se ela estava com dor. A imperatriz respondeu, não. Em seguida, a imperatriz perguntou, o que aconteceu? E perdeu novamente a consciência. A dama de companhia informou ao capitão da embarcação a identidade da imperatriz e o barco voltou para Genebra. Cici foi carregada de volta ao hotel onde estava hospedada. A dama de companhia notou pequenas gotas de sangue e um pequeno ferimento na imperatriz. Cici estava muito pálida e sua respiração cada vez mais fraca, até que ela não acordou mais.
e faleceu. Quando o imperador Francisco José recebeu o telegrama informando-o da morte de sua esposa, seu primeiro medo foi que ela tivesse tirado a própria vida, mas em seguida ele recebeu outro telegrama detalhando o atentado. Foi realizada uma autópsia no corpo da imperatriz e foi descoberto que a lima havia penetrado seu coração. Por causa da espessura da lima, o ferimento era muito estreito e, devido à pressão do espartilho extremamente apertado de Cici, a hemorragia ao redor do coração foi reduzida a pequenas gotas de sangue. O corpo da imperatriz foi levado de volta para Viena a bordo de um trem funerário. A imperatriz Elizabeth faleceu aos 61 anos e foi enterrada na cripta imperial de Viena. Cici foi uma imperatriz icônica, muito conhecida por suas excentricidades e por ter tido uma vida trágica, cercada de perdas. Ela era considerada uma mulher de personalidade forte e até mesmo rebelde, mas que vivia triste em uma corte cheia de intrigas e que a criticava constantemente. Contudo, foi justamente a personalidade espontânea e livre de Cici que a levou a uma extrema popularidade e que eternizou seu nome na história. Olá, meus queridos companheiros! Gostaram do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito mesmo o canal a crescer. Desde já agradeço por sua companhia aqui durante o vídeo. Até a próxima!